Boa noite, pessoal. Essa é a Aproxim do dia 12 de julho de 2021. A nossa frase de hoje foi: antidemocracia. Os Estados Unidos da América vivem a ditadura nobre, a partir do Pentágono, com o eufemismo de pátria da liberdade. Lá você não encontra nenhuma publicação periódica capaz de transcender verdadeiramente as bases do capitalismo selvagem. Não existe ainda democracia no regime político, onde os governantes oferem mais vantagens do que os governados. Do Lexo Jofte Persata. A oficina de hoje, pesquisa para a política. Nós tivemos 20 pessoas que participaram, né, durante a Aproxim. E quem entrou comigo aqui é o meu amigo Gotardo, de várias guerras do passado. Diga lá, Gotardo. Tem que tirar o vídeo aqui para ter melhor... Sim, tranquilo. Beleza. Bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? O campo, na fase 1, o campo se formou muito rapidamente, com muita calmia, percebi muita descontração e divertimento do grupo todo. Havia um campo formado, especialmente, havia uma energia de cor verde claro e muita harmonia homeostática em todo o campo. Na fase 2, no arco voltaico, aplicando em Vali, eu percebi uma intensa energia de cor, não sei se era violeta ou lilás, até hoje eu não sei qual é a diferença das duas, né? Mas ela envolta como se fosse numa berinjela, sabe? Envolta totalmente nessa energia de cor violeta ou lilás, né? Senti muito calor nos meus palmos chácaras e no nucal. Recebendo da Vali, eu percebi uma luz de cor verde escuro que descia desde o meu corona e envolvia todo o meu corpo. Era muito intensa a energia, muito forte. Na fase 3, o campo se forma de uma forma muito rápida, mas sem muitas percepções. Eu apenas tive, no momento, a coceira no olho, né? Mas eu não tive muita percepção nesse campo, não. Nas centrais energéticas, nas conexões, né, melhor falando, né, na central de energia, eu me percebi em um túnel e vi uma energia muito intensa vindo do cosmos, tomando todo o conta do meu soma. Na fraternidade, me veio uma frase que dizia assim, que nosso grupo perpetue com mais alto grau de fraternismo. Na verdade, se tornou muito presente a frase de hoje, para que se evoque a verdade oculta que existe nos Estados Unidos. Eu mandei muita energia para eles, para os Estados Unidos. Nos planetas irmãos, não tive nenhuma percepção. Nos evoluciólogos, eu percebi várias consciências, mas não pude identificar algo específico. Mesmo assim, vi as melhores energias, mesmo sendo um ambiente muito harmônico. Nos serenões, eu percebi um campo com muita energia homeostática, né? Um campo muito tranquilo também. E na fase 5, concluindo, eu trabalhei muito o meu trabalho, fiz muito o meu trabalho, né? E concluí muito bem, muito tranquilo, estou muito bem, obrigado. Agradeço ao grupo todo, sou muito feliz por participar do grupo, muita gratidão e desejo a todos uma ótima, excelente semana com as melhores energias. Boa tarde, boa semana, meu amigo. Obrigado pela participação. A Silvana entrou também no início, já está pronta? Pode falar? Ok. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Na preparação, eu comecei a ver energias cor de violeta também, e eu via todos nós no aproximário, mas assim, tinha muito mais aproximadores, eu não conseguia identificá-los quem é, mas formava um círculo bem grande, tomando toda a extensão do aproximário, muitos aproximadores mesmo. Me chamou a atenção também, era uma energia fria, uma calmia e um silêncio muito grande. Aplicando o arco voltaico no G, eu sentia as energias nas mãos muito frias, sentia uma calmia, comecei a sentir um enjoo. De repente, os meus dois braços começaram a tremer, como se formassem um quadrado em cima da cabeça dele,
e aquele som de, sabe quando o rádio está fora de frequência, faz aquele som, aquele som, e tremia das minhas duas mãos ao ombro, e a sensação de um quadrado de energia que eu ficava em cima da cabeça dele e fazia vum, 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 vum. Interessante. Recebendo dele, eu comecei a sentir um aquecimento no meu frontal e me senti flutuando. A energia entrava pelo frontal e eu ficava num balonamento, mas uma sensação de paz, flutuando no ar. No pilar, eu comecei a sentir um calor grande, e eu comecei a ver uns quadrados de cor azul, que eu tenho visto algumas aproximes, né? De repente, começou a me vir um cheiro de criolina. Eu falei, nossa, que coisa mais estranha. Mas tudo bem. Nas conexões, eu fui sentindo uma pressão no frontal e nas mãos. A energia pulsava bem forte por esses dois chakras, né? A partir da central extrafísica da verdade, comecei a ter muitos bocejos e lacrimejamento. E foi assim em todos as outras conexões, né? Na serenosfera, muitas lágrimas e bocejo. Mas eu me sentia muito bem. Quando entrou no bolsão, eu exteriorizei energias, né, para a parente da Tânia, né, que ela solicitou, algumas pessoas do meu grupo para receberem assistência, mas eu apaguei. Eu só acordei com a voz da Tânia chamando para voltar. Estou me sentindo bem. Obrigada a todos pela participação. Uma boa semana, viu? Boa semana. Quem entrou junto conosco? Cadê? A Isabel já pode falar agora. Oi, gente. Boa noite. Opa, boa noite. Bom, eu senti logo no começo uma atividade energética muito forte no campo, no aproximário, muito forte mesmo. Eu vi todos ali no centro, todos nós no centro, e também outras pessoas que eu não conheço, bem naquela sala principal da CITEC, e eu vi o Gesrael no centro, e do tórax dele, do abdômen, se expandiu uma energia muito forte, lilás com branco, expandindo para o grupo todo. E, assim, depois eu senti a ponta dos meus dedos pulsar, só a ponta dos dedos. No arco voltaico, recebendo do Carlos, a minha cabeça foi puxada, mas foi puxada para trás bem forte, deu um solavanco. Minha língua formigou bastante, que não é comum. Depois eu vi ele vestido de padre, com o crucifixo na mão, e tinha uma pessoa, depois eu vi que era uma mulher, porque eu vi o vestido vermelho, ela estava com uma túnica preta na cabeça, e ele rodava em volta dela, e ele falava em latim. Aplicando no Carlos, o meu palmo sacro, ele formigou muito, bastante mesmo, e como se meu braço esquerdo fosse sendo puxado para baixo, tive muita cor lilás também. O pilar, ele começou frio, depois foi quente, e me vi num túnel, como se eu estivesse rodando dentro de um túnel. As conexões foi interessante, porque na hora que começou as conexões, assim, parece que começou e terminou. E eu vi uma atividade muito grande dentro do laboratório, mas o laboratório é árabe, né, no muçulmano. Muita agitação para cá e para lá, todo mundo de branco, estava acontecendo alguma coisa ali. Na oficina, eu consegui rapidamente trabalhar no meu projeto lá do hospital, e depois eu vi muitas crianças correndo em volta do hospital, e depois elas sumiam, e depois eu dei um apagão, e eu terminei com bastante fome, inclusive, porque eu acho que teve muita atividade energética hoje, eu senti bastante isso. Terminei bem, estou bem. Obrigada, viu, gente? Tchau. Obrigado, Isabel. Obrigado. Está devidamente anotado que eu fui padre. É sério, eu adoro retrocognições dos outros comigo. Agora o casal, Walter e Virginia. Boa noite a todos. Na primeira fase, o campo para mim já estava
ponto formado muito forte e eu percebi uma vibração intensa no local. Me conectei com todos os aproximadores, mentalizando um a um, em forma circular no aproximar da CIPEC. No arco voltaico, recebendo, eu senti uma energia morna e muito agradável, principalmente no fronto chakra, e assim permaneceu o tempo todo, foi muito bom. Exteriorizando, eu percebia que fluxos de energia assim, muito fortes iam envolvendo a cabeça do Walter e depois desciam pelo corpo dele. No pilar, eu mentalizei novamente o aproximário, os aproximadores e os pedidos para assistência. E conforme eu fui fazendo os pedidos de assistência, eu fui expandindo para todos os doentes do planeta que estavam em hospitais, doentes em casa, os doentes mentais, os doentes emocionais, e assim foi. Aquilo foi se expandindo. Todo o ambiente vibrava muito e eu senti pressão na têmpora, que é uma sinalética de ectoplasmia para mim. Nas conexões, o campo energético foi ficando cada vez mais frio e eu não tive outras percepções, o frio tomava conta de tudo. No bolsão, novamente, me vieram os doentes e também os dessomados recentemente. O campo continuou muito frio, com a energia vibrando intensamente. Tive necessidade de exteriorizar com as mãos levantadas. Terminei bem, estou muito bem, muito obrigada a todos, excelente semana para vocês. Olá, pessoal, boa noite a todos. Para mim foi bem tranquila a Procem hoje, foi uma assistência bem agradável, bem tranquila, e na fase 1 deu para sentir já esse padrão de energia inicial, numa assistência bastante intensa, mas tranquila, sem grandes repercussões. Na aplicação do arco voltaico, quando apliquei na Virgínia, deu para perceber toda a dimenela em volta da cabeça dela, um fluxo de energia muito grande penetrando nesse campo e um campo bastante homeostático, bastante tranquilo. Recebendo também senti uma energia muito harmônica, agradável, uma energia quente, um acolhimento assim muito agradável. Depois, no pilar, deu para colocar todos os pedidos, né, de assistência hoje, e esse pilar todo se encaminhou para a CIPEC, e realmente também percebi uma quantidade muito grande de aproximadores lá na CIPEC. Nas conexões, deu para sentir todas as fases, me descoincidi bastante, e nos bolsões, houve a continuidade da assistência dentro da minha oficina, que é a área da saúde, e também do quadrante sul ocidental, quadrante holopensênico, que pega a América do Sul e essa parte toda. Foi feita muita assistência, terminei bem, e uma ótima semana aí para todos, tá bom? Boa semana, Walter. Obrigado. Ok. A Vali está pronta? Pode falar? Sim, posso sim. Boa noite a todos. Boa noite, Vali. Na fase 1 eu demorei um pouco para me concentrar, eu estava um pouco agitada, mas eu estava assim com muita vontade de estar na Procim, né? E logo o campo já foi ficando assim assistencial, porque eu estive hoje na região lá da Luz, em São Paulo, e aí eu já trouxe toda aquela situação, né? É uma região assim bastante triste ali, né? Tem muito morador de rua, a gente percebe a prostituição, pessoal drogadito, então eu acabei trazendo tudo aqui para aproximar. E na fase 2, ao receber, eu senti uma pressão no frontal, e ela desceu assim até o nariz, e aí eu espirrei, e foi tão bom, porque deu assim uma aliviada, foi muito bom. E ao aplicar, minhas mãos formigavam muito e estavam assim, até meu antebraço, né? Estavam bastante aumentadas, assim, em balonamento. E meu cardíaco pulsou bastante. E talvez até por isso que o Gotardo tenha visto a cor verde, né? Que o chakra cardíaco, ele tá ligado, né, à cor verde.
eu recebi, eu senti assim, bastante paz e acalmia. Na fase 3, eu vi também, nos vi lá na CIPEC, realmente a roda estava muito grande, tinha muito aproximador trabalhando, e eu vi assim, a gente, né, imerso na Dimené, estava todo branco. Na fase 4, eu não tive percepção, eu dei umas apagadas, voltei um pouco na fase 5 e exteriorizei bastante energia, eu senti um pouco de enjoo, mas foi realmente feita muita assistência. Obrigada a todos e uma boa semana. Obrigado, Vali. Boa semana para você também. Ok, seguindo aqui. A Cris pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu tive uma ótima mobilização de energias no arco com a Melissa. Ao exteriorizar, primeiro me pareceu que o campo dela estava meio agitado, mas depois foi acalmando. E aí teve um certo reconhecimento energético. Aí eu a percebia e percebia a mim também feliz por esse reencontro energético. Eu não sei se especificamente com ela ou se alguma consciência que estava no campo dela também, não sei. Ao receber eu tive bocejos e a impressão que o arco voltaico estava acontecendo a 4 mãos. Então, eu percebia uma mão mais densa, como se fosse a mão dela mesmo, e uma outra mão acoplada dela. E também mexeram no meu bindu, esse chakra daqui de cima. Na fase 3, eu pensei nos assistidos, inclusive um dos assistidos, enquanto a Vali estava falando, veio a mensagem que um dos assistidos que eu passei hoje, a informação acabou de dessomar. Eu sintonizei com todos vocês, né, com todos os aproximadores, e eu percebi que o pilar ficou diferente para mim. Eu não conseguia visualizar no aproximário. O pilar ficou tão grande que ele ocupava o planeta, principalmente na região do Equador e nos trópicos. E eu via a gente como se a gente estivesse ao redor do planeta, com várias consciências, além de consciências, né, com esse visual humano, e eu observava assim de cima, como se a gente estivesse mais ou menos na altura de algum satélite. Eu observava luzes de cidades, mas também algumas outras como luzes amanhecendo, e para mim era tudo muito familiar. Essa questão do planeta lindo, maravilhoso, era muito familiar, não me é não, assim, não tenho lucidez disso. Na central extrafísica de energias foi colocado uma espécie de tubo no meu frontochakra e ele tinha várias ramificações, e eu vi essa energia percorrendo esse tubo, né, que tinha essas ramificações, e saía e entrava, e eu percebi assim como luz. Sabe quando você vai ver em filmes que eles mostram os automóveis, né, com a luz ligada, bem rapidinho, que você vê aquelas coisas? Era assim. Nas outras centrais, eu lembro que cada uma vinha uma reflexão diferente, mas eu não lembro. Na fase 5, eu exteriorizei muita energia para um abismo. Estava muito escuro, mas, gente, era muito, muito escuro mesmo. E havia, eu não sei se era uma pantera negra ou um gato negro, era um felino negro grande e tinham cães negros também. E eu não estava sozinha, tinham várias outras consciências exteriorizando energias. Aí eu não sei se tem relação ou não, porque me veio um rapaz andando num vilarejo à noite após uma chuva. Então eu via os passinhos, sabe, da pessoa caminhando na chuva, eu via aquela cena do chão molhado também. E é estranho, parecia uma lembrança, mas ao mesmo tempo assim, eu não sabia, parecia meu pai, esse rapaz, mas também me parecia eu, não sei, não entendi. Enfim, eu dei uma apagada leve também em algum momento, e eu lembro de ter estado no aproximário, o aproximário estava muito cheio, e eu voltei com o nome da Vali. Também exteriorizando energias, eu lembrei de 2 projeções
em que em alguns bolsões mais próximos à crosta a gente está vivendo uma espécie de guerra civil, alguma coisa assim. Também em algum momento eu precisei exteriorizar a energia pela boca. Era estranho, sair uma massa assim, de energia pela boca, não é comum isso, e o meu cardíaco disparou muito nesse momento. Eu fiquei um bom tempo assim. Também uma outra sensação diferente hoje, eu percebi assim, meus chakras, e todos os chakras, não só os principais, do umbigo até o joelho, até chakra que eu nunca nem tinha pensado que existia no meio da coxa, exteriorizando muita energia, e depois começou a haver uma expansão muito grande dessa parte, do umbigo até os joelhos, e eu comecei a rir, né? Porque ficou tudo tão grande que minha cabecinha, o resto do corpo ficou tudo muito pequenininho. Eu pensei na Zaide também, eu tive bastante frio. Em algum momento, meu quarto ficou muito iluminado, que eu até cheguei a abrir os olhos para ver se eu tinha havido alguma coisa. Não estava tudo na boa. Em algum momento também, eu lembro que eu fiquei emocionada, escorreram algumas lágrimas, mas eu não lembro o que foi. Para mim, acabou um pouquinho antes. O tempo ficou bem estranho, porque hoje parece que aconteceu um monte de coisa e acabou antes. Mas eu estou bem também com essa percepção de que aconteceu muita assistência. Obrigada a todos e ótima semana. Boa semana, Cris. Boa tarde, já foi, Isabel já foi. Tânia Bock, pode falar agora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje também achei que estava tranquilo. Não tive muitas percepções. A fase 3 e a 4 eu achei especialmente muito longas, muito, assim. A fase 4, cada vez que vinha uma nova fase, eu achava que já tinha acabado, antes de falar, né? A fase 5 eu voltei 10 minutos antes, uma coceira no lado esquerdo, assim, do lado esquerdo do dedinho esquerdo, do pé esquerdo. E era uma coceira tão intensa, assim, que quando ela coçava, dava um EV, assim, uma coisa muito estranha. E vi uma cor laranja também. Aí, eu estava lembrando, quando a Cris falou agora, eu lembrei que eu mandei uma energia pelos olhos uma hora, não sei porquê, e também eu senti uma coisa meio intensa, assim, que até me desconcentrou. Eu saí um pouco do que eu estava fazendo, dei um sustinho, assim. Mas eu não lembro por que aconteceu isso, de eu exteriorizar pelos olhos. E um outro momento, eu lembrei também que eu tenho uma janela no quarto que eu fico vendo lá fora, assim, apesar de ser de noite, né? E uma hora eu abri os olhos e eu vi a janela meio distorcida, assim, não sei dizer se era maior, deu uma impressão de um deslocamento do espaço, assim. Mas foi só, fora isso foi tranquilo, voltei bem. Obrigada. Boa semana, Tânia. Obrigado pela participação. A Zaide e o Toninho podem falar agora? Não vai assustar aí com a minha cara toda enfaixada aí. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu hoje não passei um dia muito bem, que eu de madrugada tive uma crise de verticulite, depois caí, cortei a cabeça no criado mudo, precisei levar ponto, e não estou muito legal, mas até que consegui acompanhar o Procim, comecei logo a circular energia, foi difícil no início a concentração, né? Porque mesmo eu não estava bem. Depois, no arco voltar com o Toninho foi bem, eu apliquei as melhores energias, minha mão aqueceu bastante, e eu recebi e também me senti bem. No Pilar, o aproximário já estava lotado, todos nós em volta, muita consciência para assistência, e aí vibrei as melhores energias para todos, né? E para o nosso país, no Bolsão, nas conexões acompanhei, mas não tive assim relato nenhum. No Bolsão energético tive
coloquei várias consciências para assistência, vibrei para a saúde, para o Brasil, para os países em conflito e exteriorizei bastante energia para o meu quadrante, que é a Europa. Estou bem, obrigada. Boa semana. Obrigado, Zaide. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite, Toninho. No início, deu para perceber que o campo já estava formado e bem tranquilo. No arco voltaico, quando recebi da Zaide, senti uma paz muito grande e muita energia. Quando apliquei nela, não sei se é porque hoje ela não está muito legal, ela estava tremendo bastante e eu procurei passar bastante energia para ela. Depois parece que ela deu uma melhorada. No pilar se formou bem rápido, nas conexões não tive percepção, nem no bolsão, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Boa noite, Toninho e Zaide. Eu não vou deixar para o final. Zaide, você está de parabéns. Mesmo se machucando na madrugada, você veio e trabalhou aqui na Procim. Isso é dedicação, viu? Isso não é para qualquer um, não. Obrigada. Parabéns. As melhores energias para você. Eu sei que todo mundo vai mandar energia para você, mas eu estou... Assim, foi lindo o seu gesto. Trabalhou, fez a Procim. Eu não sei, você sabe que homem é meio mole, né? Se eu tivesse machucado a cabeça, eu não sei se eu estava na Procim, não. Eu estava deitado ali, minha filha cuidando de mim. Mas vai ficar tudo bem, tá? Um beijo, querido. Obrigada, um abraço, um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Ivana, Isabel, Tânia, Márcia, sua vez. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcia. Hoje eu não tive tantas percepções também. Na fase 1, preparação, foi tudo bem, tudo tranquilo. Logo no início eu estava com um pouco de dor nas costas, no meio das costas, mas na fase 2 do arco voltaico, eu recebendo da Kátia Berenice, senti uma tranquilidade grande e já um alívio dessa dor. E é como se eu estivesse recebendo um abraço quente, assim. Toda a região das costas, a dor foi se dissipando e foi ficando um calor e uma sensação agradável. Só que recebendo o arco voltaico, eu comecei a ter lembranças muito nítidas e fortes de um momento que eu vivi no passado e que eu perdi um amigo que dessomou, né, por suicídio, foi em 2018. Comecei a lembrar muito daquele dia, daqueles acontecimentos, foram bem marcantes. E aí eu senti é como se por um lado eu estivesse triste, né, revivendo aquilo, mas tinha uma outra parte em mim bem tranquila, como que assistindo aquilo com uma certa distância e como que interferindo naquilo, podendo ajudar. E eu não sei porque, né, veio essa lembrança, fazia tempo que eu nem lembrava, foi bem quando eu estava recebendo o arco voltaico. E aí eu senti o cardíaco, mas não a exteriorização pelo cardíaco, é como se eu tivesse um pouco de taquicardia. Eu sentia a parte pesada, triste pelo cardíaco, é isso. E aplicando na Berê, logo no início eu tive alguns bocejos, como se saíssem raios assim de eletricidade pela ponta dos dedos, pulsando um pouco, depois uma tranquilidade, uma energia assim de muito equilíbrio, e mais para o final senti nitidamente que a energia fluía do meu coronário para as mãos.
e sendo exteriorizada para ela. No pilar energético, o pilar se formou rapidamente, eu mentalizei várias consciências aí necessitadas, né, de assistência, e voltou novamente a lembrança desse meu amigo que dessomou, e também de uma outra pessoa, uma consciência que está bastante necessitada de assistência, uma senhora, e eu senti o campo começar a ficar meio pesado, aí eu foquei assim muita exteriorização com a minha vontade, eu senti o campo girar numa velocidade enorme, e aí eu achei que o auxílio foi muito bom, que melhorou muito, e teve bastante assistência nessa fase do pilar. Senti também o nas chamadas para centrais de energia, mas não tive nenhuma percepção muito diferente, a não ser a imagem de um homem, um rapaz moreno, magro. Parecia que ele estava fantasiado como que para o carnaval, uma fantasia bem extravagante, toda da cor amarela, um amarelo com outra pessoa. Eu não sei o que ele estava falando, eu só vi a imagem dele. Na fase 5, bolso energético, eu mentalizei meu sim, eu fui bem até a metade, mentalizei algumas pessoas, algumas coisas, depois eu apaguei completamente. Eu senti algumas ondas de frio no início, bem diferentes, um calafrio pelo corpo todo, como se eu estivesse num lugar gelado, mas eu não estava sentindo frio. É o lugar onde eu estava, é como se o ambiente fosse um ambiente estranho que me causou aquelas ondas de calafrio. E aí eu apaguei na metade da oficina, só voltei quando a gravação já estava chamando, e voltei muito bem, e desejo a todos ótima semana, e muito obrigada. Boa semana, Márcia, para você também. O Gesrael pode falar agora, meu amigo. Então, vamos lá. Instalei o EV rapidamente, esterilizei para aproximar. Hoje senti muita energia, fluindo fácil. No arco voltaico, recebendo da Silvana, eu senti uma pressão assim nas pernas, do joelho até os pés, como se tivesse um cobertor pesado sobre as pernas, assim. Mas uma sensação agradável. Depois se instalou o EV espontâneo, e depois senti como se alguém estivesse tocando com um dedo na minha testa. Aplicando, senti muita energia saindo pelas mãos, como se as mãos estivessem sendo massageadas, assim, né? Como se estivesse apertando, soltando vários pontos. Depois eu senti um leve desconforto na têmpora do lado direito, coisa rápida. E senti bastante energia, um campo muito gostoso. E quando eu me deitei, eu senti um perfume. Na fase 3, no pilar, eu senti como se meu corpo não vibrasse, mas sim oscilasse, como uma bandeira tremulando assim. Eu pensei na Zaide, enviei energias de conforto e senti a parte de cima da nuca e depois a parte de cima da testa. Na fase 4, central de energia, como se minhas narinas estivessem dilatadas, e depois senti o nucal. Na fraternidade e verdade, eu enviei energias para que a verdade e a fraternidade imperem nos círculos mais altos aí dos que dirigem o país, né?
evoluciólogos, eu senti que demorou para passar, vários pensamentos, e eu senti os dentes, acho que é o segundo molar, né? Na parte superior, o penúltimo, o de cada lado. No bolsão, eu instalei o EV e exteriorizei e senti mexer o chakra básico. Tive algumas percepções, como sempre, cenas rápidas, um espasmo no corpo, né, como aquela saída lateral, assim. E depois senti o corpo adormeceu, eu não senti o corpo. Mais para frente eu apaguei, depois voltei e voltei a enviar energias para as AIDs e senti a cabeça novamente. Interessante que hoje, um pouco antes de vir para cá, acho que era umas 5h30, estava dentro de casa, estava frio, minha mãe também estava aqui, frio, e de repente comecei a sentir um calor, até abri a blusa, tirei, e depois, assim, sabe quando você fica meio desconfortável, assim, barriga, estômago, sei lá, mas depois passou. Estou bem, grato a todos pela participação, achei muito, muito interessante hoje, gostei, estou me sentindo bem e ótima semana a todos. Pena que eu perdi o relato da Silvana, mas depois, quando vier alguém, que eu vou assistir. Um abraço. Ok, boa semana, Gê. Bom, hoje, embora eu estivesse descansado, eu tive muitos apagões, eu não vi vários comandos, eu participei do arco voltaico com a Isabel, eu senti as energias dela, eu senti muito desconhecido, fiz o arco nela, mas não sei em que momento eu perdi a percepção total. A fase 3 eu não vi, a fase 4 eu só vi a central de energias, e eu só me vi no bolsão. Aí eu coloquei a minha oficina, as pessoas, estava muito desconhecido, muito balonamento, mas hoje eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu estava aqui anotando algumas sincronicidades, né? É interessante, quando a Silvana falou o cheiro de criolina, isso é um fenômeno de odorização, né? Eu tive isso muito poucas vezes, eu acho muito interessante, né? Eu vi o Valdo falar uma vez que às vezes esses cheiros meio ruins depende da consciência que está próximo, não é isso, Valdo? Depende do estado da consciência, pode acontecer isso, né? Se fosse cheirosa, talvez só essa consciência é melhor. Mas como era um cheiro forte que não te agradou, então a consciência precisava muito da sua assistência, né? A Isabel teve essa retrocognição que eu era padre. Por que tem tudo a ver comigo? Porque eu fui cristão nessa vida há 30 anos. Eu fui quase pastor, né? Isso vai com o meu livro lá, mas eu vou publicar só quando eu tiver uns 80, porque vai ter muita gente, então eu tenho que deixar para publicar lá, né? Senão o povo me processa. Então, eu fui de igreja renovada, então vinha muita gente com processo de possessão. Muita gente. E a gente orava pelas pessoas e resolvia. As pessoas saíam sem a consciência que dominava eles, né? Então, ia lá. Só que eu não usava crucifixo, nem nada. Mas, com certeza, tem a ver, era algo que eu fazia no passado, fazia agora, né? Achei interessante. Eu vi muita ectoplasmia, muita gente falou de coceira, o G falou de pressão no corpo, né? Essas coisas. E de minério e tal. Eu percebi isso. O que mais vocês perceberam? Muitos aproximadores, né? Várias aí. pessoas viram vários aproximadores, né? Sim. Exatamente. Bacana. A Berê comentou que ela ficou... Eu adoro Pantera, viu, Cris? Eu sempre vejo animais felinos. Oi? Diga, Val. Não, a Berê e a Tânia participaram até agora, mas não conseguiram continuar por conta da internet, que teve problema e não deu para fazer o relato. Mas é isso aí. É assim mesmo, a gente paga internet cara no Brasil e não tem serviço.
Sim. Eu trabalhei em telecom 10 anos, eu sei a maracutaia que é. E eles vendem um serviço caríssimo que não funciona direito. Terrível isso. Mais alguém que teve mais alguma sincronicidade? Né? Eu falei para a Cris que eu gosto de felinos, porque eu sempre vejo. Eu tenho retrocognições que eu vi felinos andando ao meu redor, próximo. Né? O Valdo falava muito de animais. Foi a Cris que estava com felinos, cães, tudo preto, não foi? Eu tenho mais familiaridade com os cães negros. Eles aparecem muito para mim também. Felino, eu já tenho um certo problema. Não sei se eu tenho medo deles desde criança, embora eles me adorem. Eles me adoram. Sempre fico meio receosa com eles, mas, enfim. A Tânia Barberini, que foi bastante pantera, sei lá. Sim. Eu tenho uma lembrança na intermissão, que eu estou com a minha família, com a ex, com as minhas 2 filhas, e a gente está numa espécie de santuário para felinos, tigres. E está todo mundo sorrindo, alegre, pense numa energia maravilhosa. Aí tem um cara lá que cuida desses animais, pequenininho, mas ele emana tanta energia que você fica meio tonto. E muito interessante, depois eu vou mandar um relato para vocês lerem. Eu gosto muito, embora não tenha gato, isso é interessante. Eu não tenho gato, eu tenho cachorro. Que, né, eles são cachorros, anda comigo. Mas esses seres trabalham muito com a gente, né? Tinha que estudar mais sobre isso, né? A gente só tem breves referências, né? Então tá, quais os anúncios para essa semana? É o curso na quinta só, né, Virginia? Sim, isso. Beleza? Isso, o curso, né? Beleza, tá tudo ótimo. Pessoal, uma boa semana toda, as melhores energias e até quinta. Para todos aí também. Abração. Abraço.